hoje eu recebi essa incumbência aqui de trazer a palavra de Deus. É uma alegria estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, né, nos nossos corações. Então, como de costume, eu peço que você fique de pé para a gente ler a primeira palavra em Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Pega a sua Bíblia e abra para a gente ler em família aqui, em unidade. Gálatas 2, 20 diz assim: Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é aquele que se deu por nós, que nos amou, mesmo nem não tendo feito nada em troca, o Senhor nos amou. Esse amor, Senhor, que nos constrange, Pai, esse amor que transforma nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, o livro de Gálatas é um livro muito forte, é uma leitura que nos leva a várias reflexões, né? Se a gente começar a pensar no contexto de hoje nós vivemos numa sociedade onde que tantas pessoas são escravizadas por uma ideologia, escravizadas por um movimento contemporâneo, um movimento do você quer receber alguma coisa? Faça. Você quer avançar? Faça você mesmo. Então, é um movimento que vem colocando o homem no centro. Um movimento que diz que você não precisa do outro. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para alcançar os seus objetivos. Você é suficiente. Você pode. E muitas pessoas estão escravizadas nessa mentalidade, na mentalidade deste século, onde a pessoa é constantemente levada nesse anseio por sempre querer mais, um anseio constante de insatisfação. Quando a gente começa a olhar, né, na mídia, e tudo que a gente olha hoje em dia, na música, em todas as artes, nós vemos uma caixa toda enfeitada. E por fora dessa caixa, há tanto brilho, há tantos enfeites de que você quer ser bem-sucedido, faça isso. Você quer avançar nos seus negócios, faça isso, haja assim. Independentemente de quem você deixa para trás, o negócio é avançar, porque você tem que fazer por onde para merecer. E essa ideia vem sendo modelada em nossa sociedade no século 21. E às vezes você pode pensar, verdade, pastor, a gente percebe mesmo esse movimento corrompido no século 21. É agora que está começando, o inimigo está, neste século, ele está agindo mesmo para destruir a mentalidade cristã. Mas se a gente começa a voltar na história, analisar todo o contexto, a gente vê que lá no século XVIII, um movimento muito conhecido, né, o iluminismo ocidental. Lá no século XVIII surgiu esse movimento de que, olha, vocês estão em trevas, vocês não estão ampliando a sua inteligência. Olha, você precisa ampliar o seu conhecimento, o seu eu. Você está muito submetido a um transcendente. E aí começa esse movimento, lá no século XVIII, falando assim, olha, se você quer ser independente, faça você ao centro. Coloque as suas motivações no centro. Faça por merecer. Né? E aí vem surgindo essa ideia corrompida. Ele é conhecido como o movimento das luzes, né? Porque eles argumentavam, gente. Eles tinham movimentos lá sociológicos, movimentos científicos dentro das universidades. Esse movimento era aflorado demais ali no século XVIII, falando você não precisa submeter, para você nunca receberá algo em troca.
sem fazer pelas suas próprias obras. Você precisa resplandecer o seu eu. E isso vinha sendo fomentado. E a gente pode falar, poxa, então começou no século XVIII. Não, se a gente vai ainda para trás, a gente vê que lá no século I, nós vemos ali Roma, né, o Império Romano, falando com essa... Gente, era o mesmo argumento, que para você se satisfazer, para você receber uma benfeitoria, você precisava fazer por onde? Fazer pela força do seu braço. Você tinha que agir para receber alguma coisa. Esse não é um movimento que começou agora. E se a gente volta ainda, a gente vê que esse movimento acontece desde a queda do homem. Desde a queda do homem, nós, seres humanos, temos sido atacados para tirar o nosso mestre do centro das nossas vidas. Com essa ideia de que nós não precisamos nos submeter para ser bem-sucedidos, para ser favorecidos, para ser amado, para sermos aceitos. E isso é uma ideia que vem lá, o inimigo desde a queda, desde lá, tentando corromper aquilo que o Senhor tinha feito. Tentando trazer essa ideia, né? A palavra meritocracia, se a gente for ver, é algo não tão antigo, não tão novo. A meritocracia vem lá desde o Éden. Se você quer resplandecer a sua glória, faça isso daqui. E ali a gente vê essa ideia sendo modelada nos corações dos seres humanos. Essa ideia de que para você receber, você precisa ter mérito. Para você receber, você não recebe nada em troca sem ter feito alguma coisa. E se você parar para pensar nessa ideia da meritocracia, a gente vê que essa ideia, o que está sendo aflorado é o orgulho do homem. O orgulho do homem está sendo aflorado ali. Essa autossuficiência. E quando a gente começa a andar por esse caminho começa a nos afastar de Deus. Esse caminho leva a um caminho de que a gente encontra abismos e mais abismos. Porque a pessoa trabalha, se esforça e não tem tempo para celebrar as conquistas. Não tem tempo de agradecer ao Senhor. Nossa, olha, eu consegui um avanço no meu trabalho. Ah, beleza, tá, mas qual que é o próximo passo? Tá, beleza. Ah, nós conseguimos comprar nossa casa. Perfeito. Ai, mas a gente precisava pintar aqui. Ai, mas eu não gostei disso. Então, essa ideia de insatisfação constante, esse ciclo de insatisfação vem sendo modelado e nos afastando do nosso Criador. Deus, no Éden, quando criou o homem, Ele nos criou para termos um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento de pai, de filho. Um relacionamento que o próprio Deus se fazia presente ali para passar tempo com Adão e Eva. E aí, como foi seu dia? Como que foi? Como que você está? Quais os anseios do seu coração? Gente, era plenitude. E veio o inimigo. E jogou a seta, né? Ofereceu a caixa toda enfeitada. E Adão e Eva desobedeceram ao Senhor Jesus. Desobedeceram ao Pai, o nosso Criador. No entanto, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu deste relacionamento perfeito. Deus não desistiu de nós. Olha para o seu irmão, eu gosto desse negócio. Olha aí para o seu irmão e fala assim, com a autoridade do Espírito, fala, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu dessa comunhão, desse relacionamento de intimidade. E ali o homem desobedeceu. E o que houve na desobediência desse homem? Houve vergonha, medo. O homem começou a ficar escravizado no seu pecado. Ele queria se esconder de Deus. E lá no Éden nós vemos o sinal da nossa redenção.
nós vemos o próprio Deus sacrificou um animal inocente para tampar a vergonha de Adão e Eva. O próprio Deus que age em favor do homem. O próprio Deus que age em amor para cobrir a vergonha, a culpa. Isso é lindo, gente. A gente ver o próprio Deus ali, um Deus que não é alguém distante, mas é um pai. Um pai sempre quer proteger o filho. Um pai sempre quer estar ali protegendo a vergonha, o medo. E isso Deus fez por nós ali, quando sacrificou aquele animal. Isso representava o que Cristo faria por nós. Vamos abrir a Bíblia lá em João 3,16. João 3,16. João 3,16. É um versículo bem conhecido. É um versículo que desde criança a gente já decora esse versículo. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, que Ele deu. Não foi nós que fizemos várias coisas para falar: Deus, olha, eu fiz tudo certinho. Olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora o Senhor pode mandar o nosso Salvador para redimir os meus pecados. Não, foi Deus que agiu em nosso favor. Foi Deus que decidiu nos amar. Foi Ele que decidiu redimir a nossa história. Nos livrar desse peso da escravidão, esse peso da culpa, da rejeição, porque é isso que o pecado nos leva a essa escravidão, a culpa. Mas Deus, nosso Pai tão amoroso, Ele decidiu nos amar. Não porque nós merecíamos, não porque as nossas credenciais estavam perfeitas, mas porque Ele decidiu nos amar e redimir a nossa história. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu criar uma história não mais presa ao jugo da lei, não mais uma história presa ao pecado, à vergonha, mas uma história redimida no sangue de Jesus Cristo. Amém? Tem uma frase do John Stott que fala assim: na cruz, a vontade do Pai, a vontade do Filho e do Espírito Santo estavam em perfeita harmonia. Gente, quando a gente olha para a cruz, né, esse símbolo de redenção, esse símbolo de amor, de restauração, eu fico constrangida com tanto amor. Esse amor que nos redime. Quando Deus olha para nós, Ele não vê lá Josiane. Não, Ele vê uma filha amada. Ele vê o sangue de Jesus cobrindo a minha vida. Ele vê o amor de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. E essa ideia, esse movimento aí de meritocracia, tem tentado abafar a verdade do amor expresso da cruz por nós. Porque eles propagam que a gente tem que fazer alguma coisa para receber, para se apropriar, para viver o amor de Deus. E por isso que eu vou falar um pouquinho, a gente vai ler a carta aos Gálatas. A gente vai ler a carta aos Gálatas e ele fala sobre isso. Quando a gente começa a estudar a carta dos Gálatas, é uma carta assim, se você não leu, leia essa carta, que ela traz várias temáticas. Filiação, justificação, salvação, liberdade. E hoje nós vamos falar dessa liberdade que nós temos em Cristo. Que em Cristo nós somos redimidos. Que em Cristo nós somos salvos. E ali Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo escreveu essa carta ali para os irmãos que viviam na região da Galácia. A região da Galácia era composta por várias comunidades, vários ramos. Nós tínhamos ali Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia. E Paulo levou ali essa palavra, foi um momento que ele estava na sua primeira viagem. E no caminho dessa primeira viagem ele ficou enfermo. Quando a gente lê lá Gálatas 4, ele fala de uma enfermidade que ele teve nos olhos e que ele teve que parar ali.
Olha, quando alguém é consciente de que a palavra onde ele vai, o reino de Deus está, a diferença. Paulo chegou ali na região da Galácia por conta de uma questão que ele teve de enfermidade, ele ficou ali algum tempo, mas ali ele pregou o evangelho de Deus. Era uma região muito idólatra, as pessoas eram distantes de Deus, eram gentios, né? E o Paulo foi ali pregar o evangelho de Deus. Paulo anunciou o evangelho de Cristo, falando, olha gente, se você, Jesus é aquele que redime a sua história. Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para salvar os nossos pecados, para redimir as nossas vidas, para nos dar uma nova história. E ali ele pregou o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, quando é anunciado, há poder do Senhor Jesus. O poder de Deus alcançou aquelas pessoas, aqueles gentios. E elas receberam Jesus. E Paulo falou, olha, vocês querem serem salvos? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não é por obras que vocês serão salvos. E Paulo constantemente ensinava isso, que o evangelho de Deus, a salvação, não era por obras, não era aquilo que eles faziam, mas pela fé em Jesus Cristo. E Paulo, depois de um tempo, ele parte ali dessa região da Galácia. E assim que Paulo partiu, depois de um tempo, vieram alguns falsos mestres ali. Falsos mestres tentando corromper o evangelho de Deus. Tentando falar assim, olha, vocês aceitaram Jesus, perfeito. Mas isso não é suficiente, não. Se você vai ler lá em Gálatas 1, Paulo já começa defendendo o apostolado dele, porque eles falaram, olha, vocês receberam um evangelho meio incompleto. Paulo, ele não era lá dos 12, não. E a mensagem que ele trazia não estava completa. Nós, os mestres, possivelmente eles teriam vindo lá de Jerusalém. Nós viemos de Jerusalém e nós vamos esclarecer esse negócio aí, de que como assim? Paulo falou que é só por meio de Jesus. Aí eles falavam assim, não, beleza, Jesus veio a esta terra, trouxe a palavra de Deus, mas isso não é suficiente. Vocês precisam fazer algumas obras. Vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar todas as leis judaicas. Vocês precisam guardar as festas judias. Vocês precisam guardar os ritos religiosos para aí você ser salvo. Para aí a obra ser completa. Era um ciclo de meritocracia. Era ali um falso evangelho. E é interessante quando Paulo ficou sabendo disso. Eu gosto da linguagem da NVT. Gostei, quando eu li Gálatas, eu peguei a NVI, várias versões, e eu gostei da NVT. Que ela é bem próxima, assim, ela fala assim, eu estou admirado como vocês rapidamente se afastaram daquele que os chamou. Vamos ler Gálatas 1, do 6 ao 7. Gálatas 1, do 6 ao 7. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui a gente vê o espanto de Paulo. Como assim? Eu ensinei vocês sobre o evangelho, eu falo igual o Vicente, o evangelho raiz. Esse evangelho raiz, puro, um evangelho simples, que não depende das suas obras, não depende se você é perfeitinho, não depende quem você é, do seu nível social, seu nível intelectual, se você guarda todas as leis. Não foi isso que eu ensinei. Eu ensinei que a obra de Cristo na cruz é suficiente para te salvar, para redimir a sua história. E Paulo ali fica
indignado com isso. No meio das igrejas da Galácia, uma mensagem cheia de confusão era feita por esses, Ellen White gosta de falar, judaizantes, distorcendo o evangelho, esse evangelho puro, levando a uma mensagem que ali a obra humana, o homem, essa dependência do esforço humano, da autossuficiência, falando, não é suficiente ao que Cristo fez na cruz. Gente, essa carta aos Gálatas, ela tem que trazer um despertamento para nós. Entender que não somos aceitos pelo que fazemos. Não somos aceitos porque jejuamos 1000 vezes no ano. Não somos aceitos porque, eu me guardei, eu fiz isso, eu fui à África pregar o evangelho, eu anunciei aos enfermos, por isso, pelo meu mérito de bom comportamento, mérito religioso, uma religião ligada, uma religião totalmente moralista, eu agora vou ser salvo, vou ser a queridinha de Deus, o queridinho de Deus. Não, o evangelho do Senhor é centrado na obra de Cristo na cruz do Calvário. É centrado em quem Deus é, na essência de Cristo. Amém? E ali naquele meio, ali na Galácia, havia muita confusão acerca do evangelho bíblico. Algumas pessoas estavam misturando o evangelho com outras culturas, a cultura judaica. E Paulo, que era um judeu, se você ler Gálatas, ele vai falar, eu guardava tudo, eu me santifiquei, eu fui um fariseu zeloso, eu guardava todos os mandamentos, mas eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro, e quando a gente tem um encontro com o evangelho de Deus, quando a gente encontra Cristo, a gente vê que a obra dele é perfeita, é completa. Não depende de nós, não depende daquilo que nós fazemos, mas dependemos de Cristo Jesus em todo o processo. Aleluia, glória a Deus. Quem que já ouviu essa frase aqui? Você nunca recebe algo de graça. Quer receber algo? Faça por merecer. Gente, eu ouvi muito essa frase, desde criança. Minha filha, não vem? A minha mãe está até por ali. A minha mãe sempre falou essa aí, porque é algo que é comum, a gente cresce e vai repetindo, e a gente não tem noção da mensagem que essa palavra, dessa frase carrega. Se você quer fazer algo, faça por merecer. Ou seja, haja para você receber alguma coisa, haja para você ser aceito, mas o amor de Deus não é assim. Nós recebemos o amor de Deus por meio da graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos amar. Você pode glorificar o Senhor por isso? Gente, decidiu nos amar. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o Cristo, o amor de Cristo vertido por nós. Nós somos revestidos desse amor de Cristo. Nós somos revestidos desse sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por meio de Cristo, nós ousamos. Por meio de Cristo, nós resplandecemos a sua imagem aonde nós formos. Por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por meio dessa obra redentora, purificadora. Então, essa mensagem que esses judaizantes, esses falsos mestres estavam ali tentando fermentar, tentando trazer divisão, porque antes a igreja da Galácia era aquela que cuidou de Paulo, né? Honrou a vida dele. E Paulo, você vai ler lá, ele fala assim, eu vi até que vocês iam tirar os seus olhos para me dar, de tanto a preocupação, de tanto amor. E ali aquela mensagem desses judaizantes distorcendo o evangelho estava trazendo ali uma divisão no meio da igreja. Se a gente vai ler a história ali, o contexto, alguns teólogos falam que até uns começaram a se circuncidar, os homens começaram a se circuncidar,
porque ele estava entrando nesse falso evangelho. Então quer dizer que não é suficiente. Então, vamos lá, minha família, eu vou lá, todo mundo vai se circuncidar, porque nós queremos ser salvos. Então, nós precisamos agir para receber a salvação. E Paulo, muito preocupado, é uma das cartas que mais Paulo é bem, vou pôr uma aspas aqui, bem bravo, assim. Porque ele estava tentando, não era uma questão de braveza para afastar, mas era uma carta bem pastoral, assim, de um amor de um pastor falar: ei, eu caminhei com você, eu te ensinei, eu sei que você recebeu a verdade do evangelho. Volte-se para o centro, volte-se para Cristo. E ali nessa carta, Paulo, do início ao fim, eles vêm trazendo à memória quem eles eram em Cristo. Ele fala: olha, antes vocês estavam distantes de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, vocês hoje são filhos de Deus. Antes vocês estavam condenados. Mas hoje vocês são justificados, não pelas suas obras, mas por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Você não era santificado, justificado, porque você guardava toda a lei mosaica. Não é pelo seu mérito, mas por conta do amor de Cristo. A todo tempo a gente vê Paulo falando isso. É sobre Cristo, é por conta de Cristo, é sobre Cristo. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente tem que ter essa consciência. Não é porque eu sou um bom voluntário, não é porque eu sou uma boa esposa, um bom esposo, não é porque eu cuido bem dos meus negócios que eu vou ser salvo, mas é por conta de Cristo. É por conta do amor de Cristo por nós na cruz. Ele se fez maldição por nós. Ele pagou a dívida. Ele pagou aquilo que nos afastava de Deus. Gente, antes a gente estava afastado de Deus. Hoje, nós temos livre acesso à presença do Pai. Hoje nós podemos sentar à mesa do Pai. Gente, eu amo quando a gente fala disso, sentar à mesa. Porque quando a gente fala de mesa, mesa é um lugar de comunhão plena. Mesa é um lugar ali que você é alimentado. Mesa é um lugar que você sai dali com refrigério. Mesa é um lugar de família, de amigos, de comunhão. E era isso que Paulo estava falando. Oi, não corrompam, não deixem essa plenitude que foi conquistada para vocês, para carregar julgos, um peso sobre os seus ombros. Eu já paguei a dívida está paga, ela foi completa. E ali Paulo, com tanto amor, com tanto zelo para a igreja, vem trazendo essa preciosidade de quem somos em Cristo. Essa é algo que a gente tem que ter muito claro em nossa mente. Quem nós somos em Cristo. Porque vozes surgirão. Vozes tentando corromper a essência do Evangelho. Vozes tentando distorcer quem nós somos. Vozes tentando aflorar o orgulho nos nossos corações. Gente, o orgulho é algo tão perigoso que a gente tem que ter todo tempo: Senhor, sonda o meu coração. Se a gente lê Salmos, a gente vê quanto que ali tem salmos que fala sobre isso. Sonda o meu coração, vê se há algo em mim, algum caminho que está distorcendo da tua palavra. Leva-me para um caminho reto, um caminho de santificação. É todo tempo a gente tem que buscar em Deus essa verdade, porque senão a gente acaba sendo corrompido por vozes que estão aí a todo instante. Você abre o Instagram, tem lá. Você abre a TV, tem lá. Você olha um jornal, tem lá. Às vezes você pega uns livros que tá lá. Propaganda tá lá. Séries, tá tudo lá, tentando corromper. Tentando exaltar o seu eu. Tentando exaltar as suas obras. Tentando levar você ao centro da sua vida. Então que a gente venha despertar para isso,
Quando a gente lê uma carta dessa, a gente tem que aprender. Falar, não, eu não darei vozes que tentam distorcer o Evangelho. E como que a gente conhece o Evangelho? Como que a gente vai conhecer o Evangelho? Mergulhando na palavra de Deus. A gente tem que ler a Bíblia. Sabe, a Bíblia é fonte de vida. Quando a gente lê ali Gálatas, gente, é a carta do nosso Pai para nós. É a carta do nosso Pai para você. Te mostrando um exemplo, né? Eu gosto de ensinar muito o Vicente pelo exemplo. Por quê? Quem que faz isso? Aonde que a gente aprende isso? Deus. Deus é o nosso maior exemplo. Cristo foi o nosso maior exemplo. E a palavra de Deus está aqui, ó. Então, leia a palavra de Deus. Tenha essa disciplina espiritual. Sabe? Mergulhe na palavra de Deus. Fala, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, porque eu não quero dar ouvidos, atenção a essas vozes que estão me colocando no centro, tentando aflorar o orgulho dentro de mim. Porque quando a gente começa a ver o nosso Pai, o nosso amado das nossas almas nos ensinando, nós começamos a ficar constrangidos. Que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Porque mesmo ali a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, alguns já dando ouvidos, Deus levanta ali Paulo com esse olhar pastoral, com esse olhar de amor, trazendo a atenção deles. Volte para Cristo. Volte para Cristo, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. John Stott fala uma frase assim: a morte de Jesus Cristo não foi, sobretudo, uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas um sacrifício pelo pecado. A morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado, o sacrifício único pelo qual nossos pecados podem ser perdoados e esquecidos. Por meio de Cristo, esse sacrifício perfeito, Cristo redimiu a nossa história. Você pode falar, pastora, você não sabe a minha história. Você não sabe o meu passado. Você não sabe o que fizeram comigo, ou o que eu fiz com os outros. Você não sabe o contexto da minha vida. Mas o Senhor fala para você nesta manhã: tira esse peso. Não fique carregando. Não fique carregando, não fique amarrado a isso. Porque em Cristo nós somos libertos. Em Cristo a nossa história é redimida. Em Cristo nós temos uma nova história para viver. Em Cristo Ele escreve lindas canções para nós vivermos todos os dias das nossas vidas. Que a nossa vida venha a ser um altar de honra ao Senhor. Não com esse pensamento de eu vou fazer para receber algo em troca. Não, eu vou fazer como um sinal de gratidão ao Senhor Jesus. Como um sinal de honra ao Senhor. Porque a minha história foi redimida. A minha história foi lavada no sangue de Jesus. É isso que Deus faz por nós. É isso que Deus faz por nós. Ele pega ali a nossa vida que estava no jugo do pecado, preso ao pecado, e fala assim: ei, meu filho, eu te libertei. Eu comprei você por inteiro. E que nós venhamos viver nessa verdade do Evangelho, com essa consciência de que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos redimidos. Aleluia. Ah, gente, é tão poderoso. É tão lindo a gente ver os nossos passados sendo lavados pelo sangue do Cordeiro.
E Deus pegando eu acho que foi, eu não lembro, mas teve um ministro que ele falou assim, né, que se você tivesse lá, Deus falasse assim, e aí, o que você quer? Fala alguma coisa, alguma coisa assim. Aí ele entregaria uma folha em branco para Deus e falar assim, Deus, aqui, ó, pode escrever uma nova história para mim. Gente, essa dependência, esse relacionamento de entrega, de confiança, de convicção de quem somos nele. Quando a gente tem essa convicção, a gente pega a folha branca da nossa vida, não fica mais preocupadas com os nossos anseios, com os nossos sonhos, mas fala, Senhor, eu quero viver a tua vontade, porque é o Senhor que redimiu a minha história. O Senhor que comprou a minha história. O Senhor que tem planos de paz para a minha vida, para a minha família. Eu entendo, Senhor, que não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que o Senhor fez. Pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Hoje isso também não é diferente. Quantas vozes surgem tentando nos levar para uma vida de escravidão, como a gente falou. Constantemente, esse ciclo de insatisfação, esse ciclo de imperfeição, esse ciclo de medo, de culpa, essa escravidão moderna que tenta tirar os nossos olhos de Cristo, tentando nos levar para esse caminho constante de meritocracia. É constante. Para você ter um casamento ali, você no centro. É tudo sobre você. É tudo você no centro. É tudo por sua força. E não fala sobre a dependência que nós temos em Cristo. A nossa vida depende de Cristo. Nós dependemos de Cristo constantemente. Nós dependemos constantemente desse amor que nos cerca, desse amor que nos leva para a cruz. Cristo, Deus, está ali disponível para ouvir os anseios do seu coração. Deus quer ter esse momento de intimidade com você, mas às vezes a gente fica nessa consciência de que não, é muito distante, é muito transcendente. Como que eu vou me colocar diante de um Deus? Olha como que está a minha vida. Eu não tenho orado, eu não tenho jejuado. Como que eu vou entrar no centro? Como que eu vou me colocar diante da presença desse Deus tão poderoso, se eu não estou fazendo por onde? Mas a gente tem visto que não é pelo que nós fazemos. Nós chegamos na presença do Pai com essa consciência de filho, pelo meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. O Senhor tem nos trazido, sabe, a essa consciência de que nós temos acesso ao Pai. Nós somos santificados no Pai. Nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Por meio dessa fé em Cristo, no amor expresso por Deus na cruz do Calvário. Tem uma frase de Timothy Keller que fala assim: é em Cristo que Jesus que conseguimos desfrutar da liberdade da aceitação por Deus, independentemente do nosso desempenho. É em Cristo Jesus que conseguimos desfrutar da liberdade da aceitação por Deus, independentemente do nosso empenho. Nós somos aceitos. Nós somos aceitos por Deus, independentemente da força do nosso braço. Gente, quando a gente tem essa consciência que nós somos aceitos, nós não entramos assim na presença do Pai com esse medo. Ai, mas será que eu vou abrir meu coração assim? Será que eu vou falar um anseio? Não, eu sou aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus. E se eu sou aceito, eu sento à mesa do Pai. Eu falo, Pai, meu coração está assim. Olha, Pai, na minha empresa está assim. Como que eu faço? Envolva o seu Pai no seu ordinário. Ele quer fazer parte da sua história.
Ele quer que você tenha essa consciência de que você é aceito, você é pleno, você é justificado. Não preso ao seu passado, ao jugo, não preso à meritocracia, mas que a gente venha ter essa consciência que em Cristo nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Em Cristo nós somos aceitos. Você pode falar essa verdade? Fala, eu sou aceito por Cristo Jesus. Não pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Aleluia, essa certeza. É isso que a gente tem que alimentar a nossa mente. Nós somos aceitos por Deus. Quando Ele nos olha, Ele nos vê por meio de Cristo, um Filho amado, justificado. E é tão lindo quando a gente vê essa carta aos Gálatas, Paulo vai falando sobre essa consciência que a gente tem que ter da paternidade de Deus, a filiação que nós temos nele. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente senta à mesa do Pai e começa a se alimentar do Pai, daquilo que vem do Pai. E é lindo que Paulo termina a carta dos Gálatas falando, beleza, vocês entenderam que é tudo sobre Cristo, não é por obras, você não é salvo por obras, mas por meio da obra de Cristo na cruz, que é perfeita, suficiente. Agora você está aqui sentado à mesa, se alimentando, recebendo diretamente do Pai. Sabe o que você vai fazer agora? Cuidar do próximo. Honrar o seu próximo, servir o seu próximo, derramar Cristo na vida do próximo. É lindo quando a gente vê Paulo trazendo essa consciência à igreja da Galácia. Vocês entenderam o que o Evangelho é? O Evangelho é centrado em Cristo que você se torna filho, em Cristo que você torna justificado. Beleza, entendeu? Agora começa a derramar na vida do seu próximo. Há lugar na mesa. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Há lugar na mesa. Você olha e vê que tem um lugar ali, e você com essa consciência de filho, dessa consciência de que você é justificado, você vai lá e busca e leva a mensagem do Evangelho aonde você for. Aonde você for, você é esse agente do Senhor Jesus, agente que leva o Evangelho de Cristo de forma simples, de forma pura, colocando Cristo no centro. Nós somos aceitos por Cristo. E quando a gente leva esse Evangelho, essa onda de inspiração alcança aonde nós formos. Essa onda que muda vidas. Essa onda que transforma casamentos. Essa onda do Evangelho. Esse Evangelho que redime aquele que era vergonha na sua vida. Deus transforma em dupla honra. Aquilo que era vergonha, que era culpa, Deus pega e transforma. O que era tristeza se torna em vestes de alegria, se torna em alegria. É isso que Deus faz. E nós somos convidados a levar essa verdade do Evangelho de Deus centrados em Cristo, aonde quer que nós formos. Olha Paulo passou ali na região da Galácia e implantou uma igreja. Nem estava no planejamento parar ali, mas ele era consciente de quem ele era em Cristo, que ele era um agente do reino de Deus, aonde quer que ele fosse. Gente, é tão lindo a gente chegar num lugar e a gente ver a presença de Deus, o Evangelho no olhar de alguém. O Evangelho sendo anunciado por atitudes. O Evangelho de Deus sendo proclamado por meio da sua vida. O Senhor nos chama nesta manhã. Ei, leve essa mensagem do Evangelho aos cativos. Porque para isso que eu morri na cruz, para trazer liberdade aos cativos. E eu te dou a minha autoridade para proclamar o Evangelho. Amém, igreja? Isso é uma grande honra, é um privilégio que o Senhor nos dá. É um privilégio fazermos parte dessa grande missão. O Evangelho é a mensagem que expressa o amor de Deus pelas nossas vidas.
enviando Cristo para morrer em nosso lugar, a fim de nos salvar da condenação do pecado e a proclamação da liberdade, do jugo e da lei. O N.T. Wright fala assim, a mensagem, o Evangelho é a mensagem que somos redimidos. Não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós, pela fé em sua obra redentora na cruz do Calvário. Amém, igreja? Dá um glória a Deus aí, igreja. Que verdade, é isso que é o Evangelho. É o poder de Deus. O Evangelho que nos coloca em movimento, um movimento em direção do próximo. Algo que o pastor Henrique ministrou, gente, marcou assim, parece que foi algo tão simples, mas mudou, assim, sabe? Mudou, mas tipo uma mudança, assim. Quando ele falou assim, você quer ser resposta na sua sociedade? Você quer ser resposta? Quer levar um evangelho de Deus? Olhe para o lado. Olhe para o lado. Gente, isso, sabe, quando agarra, assim, eu nunca mais esqueci. Se nós queremos ser a resposta, se nós queremos vidas recebendo essa verdade do Evangelho, essa verdade que tem Cristo como centro, olhe para o lado. Às vezes você está lá no seu trabalho, às vezes tem uma família que está precisando de uma palavra sua. Às vezes você está lá dando uma aula com um monte de alunos, você pode ser a resposta de Deus ali para a vida daquela criança, aquele adolescente, aquele adulto. Às vezes você está lá, limpando a sua casa, cheio de criança, você pode ser a resposta de Deus na vida do seu filho. Gente, isso é poderoso. É poderoso que, do início ao fim da carta aos Gálatas, nós somos levados a essa consciência de quem nós somos em Cristo, que nós somos salvos pela obra de Cristo. E quando a gente tem essa consciência, a gente começa a derramar na vida do próximo. Aleluia, glória a Deus. Gente, quando eu olho para esta carta, para finalizar, quando eu olho para esta carta, eu fico constrangida com o amor de Deus por nós. Deus, o nosso bom Pai, nunca desistirá de nós. Então, nunca, às vezes, se no meio do caminho acontecer algo, corra para a cruz, porque Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós, Ele sempre vai ao nosso encontro, tirando todo o peso dos nossos ombros, toda a autossuficiência, todo orgulho e nos levando para de volta ao caminho de vida, ao caminho de justiça, ao caminho de vida plena. Temos um Deus que nos diz, ei filho, o nosso relacionamento não se baseia no rito de regras, pelo seu esforço, pela observância do seu comportamento moral, que só lhe leva a culpa, a insegurança. Mas eu sou o seu pai, o seu bom pai, que lhe assento à mesa, lhe chamo de filho, lhe chamo pelo nome e lhe dou alimento, trago provisão e refrigério para a sua vida. Esse é o seu pai. Um Deus, como diz a frase do pastor Henrique, um Deus que por acaso é pai, ou um pai que por acaso é Deus. É esse nosso Deus, é Ele que nós servimos. Deus não nos ama porque nós somos úteis. Olha, eu vou usar a Josi ali porque ela é útil, porque quando ela senta ali com a galerinha fica atenta. Ai, acho que eu vou usá-la por conta disso. Ai, olha, eu vou usar o pastor Gustavo, que ele vem assim, gente, é maravilhoso ali, né? Quando ele ministra, todo mundo ri, todo mundo recebe de Deus. É um dom que Deus deu. Deus não nos usa por meio dos nossos dons, habilidades. Não, Ele nos usa, Ele nos quer para perto. Ele nos quer para perto como um filho. Um filho que está ali com o pai, que recebe do pai, porque recebe do pai, entende quem ele é em Cristo, entende o seu propósito e começa a derramar o amor de Cristo da forma que Deus te chamou. Da forma que Deus te chamou. E esse evangelho vai sendo propagado com essa consciência de quem nós somos. Nós somos únicos. Nós somos únicos nessa sua forma tão doce.
tão ousada, tão cheia de intrepidez, tão reservado. Deus quer usar essa sua habilidade, isso que Ele te deu, para proclamar a verdade do Evangelho aonde você for. Tem um exemplo aqui do Timothy Keller, que quando eu li, eu me apaixonei assim por esse exemplo. Fala assim: imagine um pai que assistindo o seu filho amado jogar no time de futebol do qual ele é treinador. O pai é treinador do filho. Sentado no banco, ele ama o seu filho plena e completamente. Se o filho esquece de suas instruções e comete um erro na jogada, isso em nada mudará o seu amor por ele ou sua aprovação. O filho tem o amor do pai assegurado, independentemente do seu desempenho. Mas é claro, o filho quer fazer uma bela jogada, não por si mesmo, para conquistar o amor paterno, mas por seu pai, porque sabe que já é amado. Se não souber que o pai o ama, seus esforços serão para si mesmo, para conquistar esse amor. Se não souber que o pai o ama, seus esforços serão para si mesmo. Sabendo que o pai já o ama, seus esforços são pelo pai, para agradá-lo. Gente, não é que nós não vamos pegar essa liberdade que recebemos em Cristo para viver em libertinagem. Não. Nós vamos pegar essa liberdade que temos em Cristo, dessa consciência de filho amado, para honrar o nosso Pai, todos os dias da sua vida. Todos os dias da nossa vida, nós conscientes dessa liberdade que temos em Deus, nós obedeceremos não para sermos aceitos, não para receber a nossa salvação, não para ter acesso ao Pai. Nós obedeceremos porque nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama. Nós obedeceremos como forma de amar o nosso Pai, para glorificar o nosso Pai, para honrar o nosso Pai. Essa relação de pai e filho que o Senhor nos chama. Essa consciência, você é amado do Pai. E quando a gente entende isso, nós queremos honrar, tem até uma canção, uma coroa de honra ao nosso Pai. Uma coroa de honra ao nosso Pai, desde o acordar ao dormir. Porque nós obedecemos ao nosso Pai, não para sermos aceitos, mas para agradá-lo e honrá-lo todos os dias da nossa vida.